pessoal, hoje a gente vai começar mais uma aula, dos sistemas de órgãos humanos. Hoje a gente vai ter a primeira parte da digestão, mais propriamente dita, tratando o sistema digestório, tá bom? O sistema digestório humano especificamente. Então prestem bastante atenção que dos sistemas esse costuma cair com maior frequência nos vestibulares, tanto no Enem quanto nos vestibulares específicos, tá bom? E semana que vem a gente vai falar mais das glândulas anexas, do metabolismo especificamente, então vai ser uma aula semana que vem de revisão da bioquímica, a gente vai falar de proteína de novo, de lipídios, tá bom? E a gente vai falar de nutrição e distúrbios nutricionais na semana que vem, que são muito importantes para os vestibulares também, tá bom? Para vocês entenderem desnutrição, subnutrição, anorexia, obesidade, entender todos esses questões de saúde, porque os vestibulares cobram, tudo bem? Então hoje a gente vai iniciar o sistema digestório. Bom, aqui tem uma foto inicial, geral do sistema digestório. O sistema digestório vai ser composto aí pelo tubo digestivo e as glândulas anexas, tá bom? Então aí vocês conseguem ter uma visão geral, desde lá da boca, passando pela faringe, que a gente comentou na aula de sistema respiratório, que é um órgão compartilhado, sistema digestório e respiratório, o esôfago, o estômago, o pâncreas aí como glândula anexa, o fígado, vesícula biliar, intestino delgado, intestino grosso, reto e ânus, tudo bem? Então vamos para uma introdução. O sistema digestório contribui para a homeostase. Para quem não sabe, a homeostase é o equilíbrio corporal do nosso metabolismo, pois a sua função é transformar esse alimento que a gente ingere em moléculas absorvíveis para o nosso organismo poder utilizar no seu metabolismo, para energia, para construção, síntese proteica, tá bom? Inúmeras funções do nosso corpo. Então por isso que ele contribui para a homeostase. E essas substâncias serão transferidas para o sangue e o sistema circulatório fará a distribuição dessas substâncias. O sistema digestório, como eu mencionei, é formado pelo tubo digestório ou digestivo e as glândulas anexas. Esse tubo compreende boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso, reto e ânus. Então, começando pela boca. Então, vocês veem aí uma figura da boca aberta, a gente tem o lábio superior e o lábio inferior. A gente consegue visualizar os dentes, a língua. Lá no final, a úvula, que faz a ânsia de vômito, o reflexo de vômito. O palato no superior da boca, que é dividido em palato duro e palato mole, tá bom? As amígdalas lá atrás, que fazem parte do sistema linfático, beleza? Geralmente estão infeccionadas, aumentadas, hiperemiadas, avermelhadas em quadros de inflamação, dor de garganta, tá bom? O médico tem que olhar isso aí. A gente consegue ver abaixo da língua o freio lingual, o freno lingual, que faz a fixação da língua na parte inferior da boca, tudo bem? E vocês conseguem ter uma visão geral da boca aí. Então, continuando, o alimento vai adentrar a boca, sofre a ação da saliva, dos dentes e da língua. A saliva vai fazer a ação química, e a língua e os dentes vão fazer a ação mecânica. Então, os dentes é necessário que a gente tenha dentes para poder triturar esse alimento, e a língua vai fazer a movimentação desse alimento dentro da boca para aumentar a superfície de contato que o alimento vai ter com a saliva e já começar o início da umidificação do alimento e a formação do bolo alimentar, beleza? Então, os dentes humanos são diferenciados em incisivos, caninos, pré-molares e molares. A língua possui inúmeros receptores gustativos,
inúmeras papilas, tá, gente? Quem for fazer a área da saúde vai saber mais especificamente dessas papilas. Tem papila filiforme, botões gustativos, inúmeras estruturas que vão proporcionar o desenvolvimento do paladar. Há basicamente 3 glândulas salivares, a glândula parótida, submandibulares e as sublinguais, que são grupos de glândulas, na verdade. E essa saliva, ela contém uma enzima muito especial, a amilase salivar. Tudo que termina com ase é que vai quebrar. Então, se é a amilase, é que ela vai quebrar o amido, tudo bem? Então, os carboidratos vão sofrer primeiro processo digestivo, primeiro processo de quebra enzimático lá na boca, tudo bem? Então, o pãozinho que você come, os polissacarídeos vão ser quebrados em monossacarídeos ou em disacarídeos para facilitar a digestão. Lógico, nem todo o pão vai ser digerido na boca, né? Isso vai depender do tempo de mastigação. Hoje a gente, nesse ritmo de vida acelerado, o tempo de mastigação é bem menor, então acaba comprometendo essa primeira digestão proporcionada pela amilase salivar, tá bom? Tem outras enzimas de menos importância na boca que quem for fazer a área da saúde vai saber mais especificamente, mas para ensino médio, vestibular, a amilase salivar é muito importante, cai muito, e ela pode ser conhecida também como pitialina, tudo bem? Aqui vocês conseguem ver a estrutura do dente, né? Então vocês veem aí a parte mais exterior, o esmalte, aí no meio a dentina, essa parte bege, tá? Aí você vê a polpa, que tem inúmeros vasos, tá bom? Que vai fazer a irrigação, nutrição desse dente, inúmeras terminações nervosas que vai proporcionar a sensibilidade do dente, tudo bem? E aí a gente vê a raiz incrustada, né, na gengiva, presa na gengiva, tá bom? Então, quando o dente vai cair, o dente de leite, né, você perde essa raiz, vai tendo degradação dessa raiz e o dente cai, tudo bem? E aqui uma visão não sei se essa imagem tá boa para vocês, uma visão inferior dos dentes, né? Vocês conseguem ver aí os dentes mais à frente da boca, no início da boca, lá no vestíbulo bucal, que é a entrada, né? Tudo que é vestíbulo, gente, quer dizer início, entrada, tudo bem? Por isso vocês vão fazer vestibular, porque é a prova de entrada para a faculdade. Então, o vestíbulo bucal, a gente vai ter de início aí os incisivos, tá bom? Os 2 incisivos centrais e 2 incisivos laterais. Depois, esse dente que a gente chama muito de dente de vampiro, dentes que a odontologia e ciências da saúde chamam de caninos, é o dente que vai fazer o movimento de rasgar o alimento, tudo bem? Então ele é importante para cortar, rasgar esse alimento. Os incisivos são importantes para fazer o primeiro corte, a primeira quebra desse alimento, tá? Então o canino vai rasgar o alimento e logo em seguida vocês conseguem ver os pré-molares, tudo bem? E os molares mais atrás. Esses dentes, os pré-molares e os molares, irão fazer a parte de trituração, né? Não só rasgar o alimento, mas triturar ele. Então, vocês conseguem ver basicamente aí os dentes que formam a dentição humana, tudo bem? Então, eu não entro muito a fundo porque geralmente não cai no vestibular, mas provas específicas geralmente cobram, tudo bem? Então, deem uma olhada nisso aí. Aqui eu coloquei uma imagem para vocês visualizarem as glândulas salivares, tudo bem? A parótida bem grande aí, ó, perto lá da orelha, a submandibular, sublingual aí, com os ductos abaixo da língua, né? Então, vocês deram uma olhada aí nas glândulas salivares. No slide de sistema respiratório, da aula de sistema respiratório, eu coloquei essa figura para vocês darem uma olhada
do controle da deglutição, né? Que seria a entrada da laringe ali, fechando a epiglote, fechando a laringe, e o alimento passando da boca para a faringe e depois para o esôfago. Então vocês conseguem ver o bolo alimentar, quando o alimento está na boca, se chama bolo alimentar. Então sofre ação da saliva, trituração dentária, tudo bem? Aí esse bolo alimentar vai caminhando, passa ali pelo palato mole, vai adentrando a orofaringe, lembrando que a faringe é dividida em nasofaringe, acima do palato mole, né? Ali na parte final da cavidade nasal, a orofaringe, né? Que é esse meio aí da abertura final para a boca, e na entrada ali da laringe é dividido se chama laringofaringe, que está adentrando em contato da faringe com a laringe. Então a epiglote vai fechar a laringe para o alimento não ir para os pulmões, aí o alimento vai passar e vai direto para o esôfago. Então é basicamente o alimento passando pela faringe, tá bom? E depois caminhando para o esôfago. Bom, o esôfago, depois da faringe, esse alimento é transferido para o esôfago, que é um tubo de cerca de 25 centímetros, é dotado de revestimento interno e inúmeras fibras de músculo liso. Há também muitas fibras de músculo esquelético, tá bom? Mas é majoritário que haja músculo liso. Eu coloquei aqui músculo liso para vocês porque os livros de ensino médio não mencionam essa musculatura esquelética que também há no esôfago, tá bom? Então, se você for cobrado na prova, você vai colocar músculo liso, mas eu coloco para vocês saberem que não é só o músculo liso que tem no esôfago, tá bom? Então se atentem a isso. Quem for fazer a área da saúde vai entender melhor depois que tiver aula de anatomia e vai saber que não é só músculo liso, mas o músculo liso é importante para os movimentos peristálticos involuntários que carregam o alimento até o estômago. Ou seja, esses movimentos peristálticos ou peristaltismo são ondas que ocorrem no esôfago que vão fazer a movimentação desse bolo alimentar para o estômago, tudo bem? Muito importante, gente, que esses movimentos peristálticos, para vocês terem a noção de que esses movimentos são tão fortes que até mesmo o ser humano de cabeça para baixo, ele consegue fazer a movimentação desse bolo alimentar pelo esôfago por causa desses movimentos peristálticos. O bolo alimentar não volta, tudo bem? Então aí, movimentação, vários esfíncteres esofágicos, e aí o alimento vai passando, aí ultrapassa o diafragma, que é esse músculo aí, basicamente separando o tórax do abdômen, e aí adentra o estômago, tudo bem? O esôfago e o estômago estarão separados por uma válvula, tá? Válvula cárdia, que se chama, porque está próximo ao coração. Então a primeira o osteocárdio, que é a entrada do estômago, que vai fazer a ligação do esôfago com o estômago, se chama válvula cárdia ou osteocárdio, tudo bem? Muito importante essa válvula cárdia, porque tem muitas pessoas que têm insuficiência, não conseguem ter essa válvula desenvolvida, tá? E aí muitas vezes ocorre um quadro, uma doença que a gente chama de refluxo gastroesofágico, tudo bem? Quando o alimento está lá sendo digerido pelo estômago, ele volta para o esôfago e aí pode ser prejudicial, causar azia, danifica a mucosa desse esôfago e pode até desenvolver câncer. Muito importante também nessa doença que a gente está falando, toda vez que vocês forem comer, se alimentar, evitar esse hábito de comer e deitar, tudo bem? Muita gente faz a chamada cesta, né? Que é comer no almoço, come aquele prato de comida gigantesco e depois vai deitar. Isso não pode ser feito, isso é prejudicial à saúde, o alimento retorna para o esôfago, danifica a mucosa do esôfago, tudo bem? E a longo prazo, com esse tanto de dano que ocasiona no esôfago, pode ocasionar câncer esofágico, câncer de esôfago. Então,
esperar 30 minutos no mínimo, tá bom? Depois de se alimentar para poder deitar. Então fica sentadinho em algum lugar, descansa vendo uma televisão sentado, mas não deita, beleza? Então vocês conseguem ver aí a figura do esôfago. Então vamos para a estrela aí do sistema digestório, que é o estômago. Bom, a parede estomacal é revestida por um muco protetor, que a gente chama de mucina. Algumas literaturas, alguns livros falam que é mucina, outros falam muco protetor, mas ambos os nomes estão corretos. E aí essa mucina, esse muco é produzido pelas fossetas gástricas, tá bom? Que são estruturas glandulares que produzem esse muco, que vai fazer a proteção da parede estomacal, tá bom? Para a questão do ensino médio, tem duas células muito importantes, que são as células parietais, que vão produzir o ácido clorídrico, o HCl, tá bom? Que vai ser o meio ácido, o meio ideal para as enzimas estomacais. E as células principais, que vão produzir o pepsinogênio, que é um princípio inativo, tá bom? Que com a ação do HCl, ou seja, o ácido clorídrico entra em contato com esse pepsinogênio e esse pepsinogênio será transformado em pepsina. Essa pepsina é uma enzima que vai atuar na digestão das proteínas, ou seja, a carne que você come, o frango que você come, as proteínas vegetais vão ter a primeira digestão pela pepsina no estômago, tudo bem? Então aí, continuando, esse pepsinogênio vai sofrer a ação do ácido clorídrico, se tornar a forma ativa, que é a pepsina, tá bom? E vai atuar na digestão de proteínas. O pH do estômago, por influência do ácido clorídrico, é muito ácido, tudo bem? Então o pH do estômago é em torno de 2, que é um pH muito ácido. É mais ácido que o suco do limão. Então é o pH ótimo para a pepsina poder atuar, não ter proliferação de bactérias, não ter proliferação de patógenos. Então o estômago cumpre essa função aí. Beleza. O estômago também pode desenvolver inúmeras doenças, patologias, como a gastrite, tá bom? E as úlceras pépticas, úlceras gástricas, que são buracos que ocorrem no estômago a longo prazo. Uma bactéria muito importante relacionada com a gastrite é a Helicobacter pylori, uma doença que está presente no mundo inteiro, principalmente em países subdesenvolvidos como o Brasil, tá bom? Que essa bactéria vem através de alimentos contaminados, má saneamento básico, tudo bem? E aí o que acontece? Com a ingestão dessa bactéria e aí o desenvolvimento de fatores estressantes que vão incidir sobre a fisiologia do estômago, ou seja, diminuindo a sua proteção de mucina, expondo o ácido clorídrico, você vai criar um meio dessa bactéria se proliferar no estômago, criando úlceras, criando feridas, tudo bem? Então, assim, todo lugar que tenha má saneamento básico, muitas vezes está relacionado a crises de Helicobacter pylori, a H. pylori, tudo bem? Então, no seu vestibular, se vier perguntando sobre H. pylori, vocês já sabem como responder, tudo bem? Então aqui a gente tem uma figura, essa figura está bem mais específica do que o ensino médio cobra, mas é só para vocês darem uma visualizada bem básica, que é a anatomia do estômago. Então a gente tem o fundo gástrico lá em cima, o corpo gástrico, a curvatura maior, curvatura menor, a incisura angular, o antro pilórico, tudo bem? Não precisa gravar esses nomes, é só para vocês conhecerem. E eu falei para vocês que a válvula superior, que vai fazer a ligação do esôfago com o estômago se chama cárdia. A que vai fazer ligação do estômago com o intestino delgado se chama válvula pilórica ou piloro, tudo bem? Outra imagem para vocês verem as fibras de musculares que existem no estômago. Então o estômago também faz movimentos peristálticos. Tem inúmeras camadas de músculo liso em inúmeras direções. Então o estômago tem uma força muscular muito grande.
tem inúmeras rugas, pregas dentro do estômago, tudo bem? E aí também eu coloquei para vocês, para a gente dar uma revisada lá do sistema endócrino, que a gente mencionou da leptina, que tem um hormônio produzido pelas células estomacais que se chama grelina, que vai atuar no controle do apetite, tudo bem? Então, assim, o seu estômago está muito vazio, há muito tempo você está em jejum e você não está ingerindo alimento, tudo bem? Então, o seu estômago vai começar a produzir a grelina, tá bom? Essa grelina vai incidir, vai atuar lá no hipotálamo, beleza? E esse hipotálamo vai mandar comandos que vai diminuir o gasto energético, ou seja, se você não está ingerindo, ele vai diminuir seu metabolismo para você não gastar mais e não entrar em colapso. Ele vai aumentar seu apetite, então vai fazer você ter fome, né? Então a grelina vai atuar na fome e vai atuar aumentando a secreção de GH, que é o hormônio de crescimento, tá bom? Para atuar no estoque energético. Ao contrário, a gente tem a leptina, que a gente mencionou no sistema endócrino, tá bom? Que vai ser produzida pelo tecido adiposo, beleza? Esse tecido adiposo, em grande quantidade, em maior quantidade, vai identificar que você não necessita do aporte energético de maior alimentação, então ele vai diminuir o seu apetite, para você parar de comer devido à quantidade maior de tecido adiposo. Então vai produzir a leptina vai atuar no hipotálamo, aumentando o gasto energético, diminuindo o apetite e a secreção diminuindo a secreção do GH. Muito importante, gente, na próxima aula a gente vai falar dessa questão de balanço de jejum e a ingestão calórica, né? Muita gente fica sem comer inúmeras horas para poder emagrecer, e isso pode ser que não funcione, porque o seu corpo vai entender que você está num estresse e ele tem mecanismos evolutivos, adaptativos de conter o gasto energético e você não mudar de peso, não emagrecer, que é o que você quer. Então, a ideia principal é comer direito, comer em horários adequados, alimentos saudáveis, alimentos com baixo valor calórico, adequado, para você poder ter uma dieta balanceada e não precisar, não ter esse desbalanço hormonal. Mas também a gente tem benefícios do jejum adequado, que eu vou falar na próxima aula, mais especificamente para vocês, sobre essa questão do jejum, que está muito na moda aí, esse tal de jejum intermitente, que já foi até o Prêmio Nobel de Medicina, a questão do jejum, tudo bem? Bom, continuando, o alimento vai passar ali do estômago, tudo bem? Vai passar o piloro, a válvula pilórica, e vai adentrar o intestino delgado. O intestino delgado, gente, é dividido em duodeno, jejuno e íleo. Então, são 3 partes, tudo bem? Bom, o intestino delgado, se você esticar ele, você tem em torno de 9 metros de intestino. Então, é muito grande o intestino delgado, tudo bem? O pH do intestino delgado é básico, diferentemente do estômago, né? Esse pH é em torno de 8,5, de 7,5 a 8,5 na verdade, mas quase sempre está acima de 8, por ação do bicarbonato de sódio que é produzido pelo suco pancreático, pelo pâncreas, tudo bem? O intestino delgado é dividido em duodeno, jejuno e íleo. A porção inicial, o duodeno, recebe inúmeras enzimas do suco pancreático, que vem do pâncreas, tudo bem? Do suco entérico, que vai ser produzido pelo próprio duodeno, pelas células da parede do duodeno, por isso que é entérico. Tudo que é entero vem do intestino, tudo bem? Gastro vem do estômago. Entérico, enterogastrona, enterogastrina, incide sobre intestino, tudo bem? E também, além desses sucos, a gente tem a ação da bile, que eu vou falar a função dela para vocês mais para frente, que é produzida, sintetizada
pelo fígado e armazenada na vesícula biliar, beleza? Bom, eu falei para vocês na aula de histologia que o intestino tem as microvelosidades que vão aumentar a superfície de contato e facilitar a absorção de nutrientes, contribuindo para a digestão, ou seja, você aumenta a superfície de contato com o alimento, aumentando a capacidade absortiva e otimizando a absorção de nutrientes, o que é um mecanismo evolutivo humano, tá bom? Para a gente otimizar a capacidade nutricional de absorção dos alimentos, dos nutrientes. Então aí, a porção inicial e muito importante do intestino delgado é o duodeno, então essa parte aí, ó, e você vê que o pâncreas está ligado ao duodeno aí, ó, bem encostado nele. Esses ductos verdes que vocês conseguem visualizar aí, vocês veem um adentrando o pâncreas, bem no meio do pâncreas, que é o ducto pancreático, tudo bem? Mas o outro ducto verde que vai acima, lá para a vesícula biliar, esse saquinho verde aí, ó, você consegue ver o ducto colédoco, tá bom? Esse ducto colédoco vem da união dos ductos hepáticos, que vem lá do fígado, tudo bem? E os ductos biliares, o ducto biliar que vem da vesícula biliar, tá bom? Então o ducto colédoco vai se juntar com o ducto pancreático, formando a ampola hepatopancreática, que vai ter um buraquinho aí, uma entrada no duodeno, liberando tanto a bile quanto o suco pancreático, tudo bem? Então, vocês veem esses dois ductos aí, um adentrando o pâncreas, que é essa estrutura amarela aí, ó, que é o ducto pancreático, e outra que é o ducto colédoco, que vai vir lá do fígado, tudo bem? E da vesícula biliar. Muito importante que tudo que é hepático, hepato, beleza? É fígado, tudo bem? É prefixo de fígado, beleza, gente? Aqui também mais uma figura para vocês darem uma olhada do duodeno, tudo bem? Inúmeras musculaturas, inúmeras anéis, pregas circulares, tá bom? Para fazer a movimentação, que também faz peristaltismo, para movimentar esse alimento. Muito importante que, recapitulando, na boca, os alimentos que vão estar presentes se chamam bolo alimentar. No estômago se chama quimo. Adentrando o intestino se chama quilo. Mais lá na frente do intestino grosso. Tudo bem? E aí eu coloquei para vocês essa tabelinha. Essa tabelinha é muito importante para vocês decorarem os tipos de enzimas que vão estar presentes em cada suco digestivo aí. Então eu coloquei aí, vocês veem na boca a saliva, a amilase salivar, que eu mencionei para vocês, digerindo o amido e transformando em maltose, que é um disacarídeo, tudo bem? O estômago, o suco gástrico produzindo a pepsina, o suco duodenal ou suco entérico, que vem lá das células da parede do duodeno, tudo bem? Vai ter ação, vai ter as seguintes enzimas: a maltase, que vai digerir a maltose, que é esse disacarídeo aí. Então, o amido que foi transformado em maltose lá na saliva, essa maltose vai ser digerida pela maltase no duodeno, transformando em glicose. Essa glicose vai ser absorvida, beleza? Lembrando que a glicose é um monossacarídeo, tudo bem? Beleza. A sacarase vai atuar na sacarose, transformando a sacarose em glicose e frutose, tudo bem? A sacarose, gente, está presente no açúcar, beleza? No açúcar da cana. Então, a sacarose vai sofrer a ação da sacarase, beleza? E sendo transformada em glicose e frutose, beleza? A lactase, também presente no suco entérico, vai atuar na lactose e vai transformar a lactose em glicose e galactose, que também são monossacarídeos. Algumas pessoas não possuem a lactase, que
configura a intolerância à lactose, beleza? Essa lactose não é digerida, começa a se aglomerar, começa a inflamar o intestino e é um problema. Então, todo mundo que tem intolerância à lactose, que não consegue produzir a lactase, necessita passar por um médico, tá bom? Para fazer uma dieta regrada, ou tomar uma enzima artificial antes da alimentação, para poder se alimentar com produtos lácteos, leite, de queijo, essas coisas, tudo bem? E a lactase, gente, tem um padrão evolutivo muito importante para o ser humano, porque ao longo da história evolutiva humana, que a maioria da população começou a produzir a lactase, né, por causa do padrão alimentar que a gente foi adotando. Porque a ideia, o ser humano é o único animal, tá bom? É o único ser vivo que se alimenta de leite, tá bom? Leite de outro animal ainda, no decorrer da vida. Os demais mamíferos, tá bom? Fazem a alimentação de leite, fazem o uso do leite nos primeiros anos de vida, às vezes nos primeiros meses de vida. Então, o corpo desses animais vão desacostumando a perder o padrão de digestão do leite, beleza? Então, assim, não era para a gente produzir lactase, então é um mecanismo evolutivo. Então, tem pessoas que não desenvolvem lactase por causa disso, porque não é para a gente ingerir leite. O padrão alimentar que a gente foi adotando, acabou que a gente começou a desenvolver a lactase para poder digerir essa lactose que a gente ingere por leite de vaca. Tudo bem? O suco duodenal ou entérico também produz a quimiotripsina, que vai atuar também na digestão de proteínas. Então a gente vai ter a digestão de proteica no duodeno também. Agora indo para o suco pancreático. A gente tem a amilase pancreática, que nem todo o amido vai ser digerido na boca. Então a gente vai ter interferência da amilase aí do pâncreas, né, transformando esse amido em maltose e essa maltose sendo digerida pela maltase novamente. Beleza? A tripsina, que também é uma enzima que vai atuar nas proteínas, só que ela é produzida pelo pâncreas, tá bom? Essas proteínas vão ser quebradas em peptídeos e aminoácidos, beleza? Dependendo da ação dessas enzimas. E uma enzima também muito importante, que é a lipase pancreática, beleza? Que vai atuar nos lipídios, quebrando em ácidos graxos e glicerol, beleza? A bile, gente, produzida pelo fígado, os sais biliares produzidos pelo fígado a partir do colesterol, essa bile, gente, ela vai ficar armazenada na vesícula biliar e quando a gente faz a ingestão do alimento, né, principalmente do alimento rico em gordura, a vesícula biliar vai ser estimulada a produzir, a liberar essa bile, e essa bile, gente, ela vai trabalhar na emulsificação da gordura, que é facilitar a emulsificar em várias partes para poder facilitar a ação da lipase, tudo bem? Muito importante que a bile também é um mecanismo evolutivo facilitando a emulsificação de gorduras, tudo bem? Facilitando a ação da lipase para poder facilitar a digestão e a absorção de nutrientes. Show de bola? Muito importante também, que eu vou falar na próxima aula, a questão de nutrição, é que muitas pessoas adotam um padrão de alimentação ricos em gordura, ricos em em alimentos altamente calóricos, com fritura, com muita carne vermelha. E aí o que acontece? Essa pessoa tem um padrão de vida que come esses tipos de alimento, e aí do nada ela quer fazer uma dieta e faz uma dieta muito restritiva, tudo bem? Então o seu corpo estava acostumado a produzir uma quantidade muito grande de bile e fica armazenado, aí do nada ele não usa essa bile, entendeu? Não vai usar, porque você começou a fazer dieta restritiva, dieta da sopa, dieta do alface, dieta do tomate,
e aí essa bile começa a acumular, você não usa essa bile, e aí começa a formar os cálculos biliares. A bile começa a empedrar dentro da vesícula, e aí você vai ter que retirar a vesícula, e aí você vai ter que fazer um controle muito maior da sua alimentação depois, se você retirar a vesícula, porque senão você não vai conseguir fazer digestão de gordura, e você geralmente vai só defecar as fezes com inúmeras partículas de gordura, quase se aproximando de quadros de diarreia. Então, a bile, toda dieta que se for fazer dentro da sua casa, você tem que passar por um profissional adequado de nutrição ou um médico nutrólogo, tudo bem? Para fazer um acompanhamento e não ter problemas, tudo bem? Então é muito importante vocês se atentarem a isso. Aqui eu coloquei para vocês como que essas enzimas são convertidas. Então a tripsina, ela vem do tripsinogênio. Quem vai fazer a conversão desse tripsinogênio em tripsina é uma enzima chamada enteroquinase, que é produzida pelo duodeno, tudo bem? A tripsina vai atuar nas propeptidases, transformando em peptidase, que vai fazer a degradação dos peptídeos que vêm das proteínas, transformando os peptídeos em aminoácidos, beleza? A tripsina também vai atuar no quimiotripsinogênio, que é a forma inativa, beleza? Tudo que é sinogênio, pepsinogênio, tripsinogênio, quimiotripsinogênio é forma inativa, beleza? E essa tripsina vai atuar nesse princípio inativo, fazendo a conversão, transformando em quimiotripsina, que é uma enzima ativa. Eu sei que esse esquema é complicado de entender, mas anota num papel, faz uma revisão e qualquer dúvida é só me procurar ou procurar a monitoria, beleza? Muito importante também que vocês saibam que uma revisão do sistema endócrino, eu falei da grelina e da leptina para vocês no estômago, e a gente tem outros hormônios também, que vai atuar aí controlando a síntese desses sucos, dessas enzimas. Então vamos lá, primeiro hormônio, que é a gastrina, produzida pelo estômago, que vai atuar nele mesmo, ele vai estimular a produção de suco gástrico, tudo bem? Então o que acontece? Você ingere um alimento, já começa a estimular, tem vários estímulos nervosos que vão estimular o seu estômago a produzir a gastrina. A gastrina vai ser liberada pelo estômago na corrente sanguínea e ela vai atuar no próprio estômago, na parede estomacal, estimulando o peristaltismo e estimulando a liberação e produção desse suco gástrico, tudo bem? Pelas células que eu mencionei para vocês. A secretina, que vai ser produzida pelo intestino delgado, lá mais especificamente no duodeno. Quando o alimento adentra esse intestino, o duodeno, ele vai estimular o pâncreas a liberar o seu bicarbonato e também suas enzimas, tudo bem? A colecistoquinina, também chamada de CCK, vai ser produzida pelo intestino e vai atuar na vesícula biliar, contraindo a bile e estimulando que a bile libere, que a vesícula biliar libere a bile, tudo bem? E também vai atuar no pâncreas, estimulando a liberação das enzimas digestivas. A enterogastrona, galera, vai atuar como feedback negativo, ou seja, ela vai inibir a ação do estômago. Então, ou seja, quando o alimento passou para o intestino delgado, para o duodeno, a enterogastrona vai começar a ser liberada para o estômago diminuir essa sua motilidade e diminuir a sua atividade, para parar de produzir ácido clorídrico e esse ácido clorídrico não vazar para o duodeno e diminuir o pH, tudo bem? Porque se modificar o pH, as enzimas não vão conseguir atuar, beleza? Então esse quimo, tá bom? Que vem do estômago, ele vem acidificado, com muito ácido, então ele vai sofrer ação das bases, né, do bicarbonato de sódio, aumentando esse pH e transformando esse pH em um pH ótimo para a ação das enzimas do suco pancreático e do suco entérico, beleza?
E aí um esqueminha para vocês terem anotado, beleza? Como que é essa ação, tá bom? Gastrina atuando no estômago, produzida e atuando no estômago, a secretina, a colecistoquinina, beleza? A enterogastrona atuando aí nessa regulação das atividades dos órgãos aí envolvidos, beleza? Vocês conseguem visualizar aí a posição anatômica do fígado, do pâncreas e da vesícula biliar, abaixo aí do fígado. Muito importante também, relacionado ao intestino delgado, que esse intestino vai estar preso na parede do abdômen por uma estrutura chamada peritônio, tudo bem? Olha, eu coloquei uma imagem de uma cirurgia, onde vocês conseguem ver uma prega amarela cheia de vasos que vai fazer a adesão desse intestino à parede do abdômen, parede lá de trás, posterior, que a gente fala, tudo bem? Muito importante esse peritônio, que há muitos traumas, cortes, por exemplo, trauma por arma de arma branca, como facas ou algum corte, que os órgãos abdominais não extravasem para o exterior, para o meio exterior, entendeu? Então ele fica fixo ali, então o intestino não vai cair para fora do corpo caso haja alguma abertura e é um método de proteção para você conter os órgãos na cavidade abdominal. E aí, ó, uma imagem desse peritônio, como que ele é preso, tem várias, tanto para proteção mecânica, beleza? Há líquidos peritoneais envolvidos aí na nutrição, tem órgãos linfáticos envolvidos dentro desse peritônio também para fazer a drenagem linfática, beleza? E esse peritônio tem inúmeras complicações, como também os quadros de peritonite, vocês já devem ter ouvido falar, que é a inflamação desse peritônio, beleza? Então, assim, é só para vocês conhecerem essas estruturas, para vocês saberem. Isso aí não cai muito em vestibular, não. O que mais cai em vestibular é essa questão do duodeno que eu mencionei para vocês. E aqui, por último, o intestino grosso, beleza? Que é a porção final do sistema digestório, que vai dar início ali no seco, beleza? Olha ali, eu coloquei para vocês um nomezinho ali, o seco. A entrada do intestino grosso é a válvula iliocecal, ou seja, o ilho é a porção final do intestino delgado e o seco é a porção inicial do intestino grosso, tudo bem? Vocês conseguem ver aí apêndice vermiforme, que não serve para nada, só serve para inflamar, tudo bem? Então, às vezes, pode entrar patógenos, bactérias dentro dessa apêndice e inflamar essa apêndice, necessitando de cirurgia para retirar ela, tudo bem? Ela é um órgão vestigial, ou seja, um vestígio evolutivo, tudo bem? Acredita-se, os biólogos, os cientistas acreditam que ela tinha alguma função no passado e agora ela não tem mais, então ela está aí de enfeite e só serve para inflamar, beleza? O intestino grosso ele tem inúmeras pregas, tudo bem? A função básica dele é a absorção hídrica, tudo bem? A absorção de água, beleza? A reabsorção de água e a transformação do quimo em quilo. Aí as fezes vão sofrer as últimas transformações finais. Muito importante a gente ter uma microbiota intestinal que estará presente nesse intestino grosso, tudo bem? Que vai ser muito importante para a proteção contra infecções, diminuição de suscetibilidade a outras bactérias patógenas, tudo bem? Que possam prejudicar o nosso corpo. Outra coisa muito importante também é que nessa parte da microbiota também é sintetizada algumas vitaminas, tudo bem? Que eu vou mencionar para vocês na próxima aula também. E esse intestino grosso, ele é dividido em cólon em seco, cólon ascendente, beleza? Esse que, como o próprio nome já diz, ele está subindo, então ele é o ascendente. O colo transverso, que está na transversal aí. O colo
cólon descendente, tudo bem? Que está descendo. O cólon sigmoide, que tem uma forma de S, tudo bem? O reto, a musculatura retal, que é a parte final do intestino. E o ânus, tudo bem? Que tem vários esfíncteres e sofre ação aí que o esfíncter interno do ânus, ele tem terminações nervosas involuntárias, então ele é um esfíncter involuntário, tudo bem? Então a gente não controla ele. E o esfíncter externo do estômago, do ânus, desculpa, ele tem ação voluntária. Então, quando você está com aquela vontade de ir no banheiro muito grande, você está controlando o esfíncter externo, porque o interno já está querendo liberar as fezes para fora. Então, essas fezes começam a se acumular no reto e você sente uma vontade enorme de ir ao banheiro. Beleza? Muito importante o intestino grosso é que os quadros de diarreia, a diarreia propriamente dita, ela vai estar relacionada com essa parte do intestino, principalmente o que eu falei para vocês, da questão de absorção de água, da reabsorção de água. Ou seja, se eu tiver algum problema aí de desbalanço hídrico, de desbalanço osmótico, ou seja, se eu tiver muito concentrado, muitos sais presentes aí, bactérias patógenas presentes, como a Shigella ou a Escherichia coli, tá bom? Algumas doenças que causam diarreia aguda, que a gente fala, vai atuar aí nesse cólon, nesse intestino grosso e podendo ocasionar fezes líquidas, tá bom? Um marco na saúde pública, na medicina, foi o desenvolvimento do soro caseiro. Para vocês terem como curiosidade, o soro caseiro foi também foi premiado com o prêmio Nobel, o médico que descobriu o soro caseiro, tá bom? Porque o soro caseiro consegue atuar nessa parte do intestino grosso, tá bom? Fazendo o balanço hídrico. Então a proporção de sais, de sal e açúcar, consegue equilibrar as forças osmóticas presentes no intestino grosso, tá bom? Fazendo o controle hídrico e diminuindo os quadros de diarreia grave, tudo bem? Melhorando a hidratação do paciente, tudo bem? Das pessoas que possuem quadros de diarreia. E esse soro caseiro, gente, diminuiu a taxa de mortalidade no mundo inteiro. Países africanos, países da Ásia, países sul-americanos tinham problemas gravíssimos nos séculos passados com diarreia, com cólera, com várias doenças que tinham grave mortalidade, altas taxas de mortalidade por diarreia. Então o soro caseiro foi uma revolução e conseguiu diminuir as taxas de mortalidade. Lógico, hoje a gente tem inúmeros hidrolíticos, inúmeras soluções que podemos tomar, que faz esse papel do soro caseiro, mas ainda é muito utilizado hoje em dia e foi uma tremenda revolução na saúde pública, beleza? Então, gente, espero que vocês tenham gostado da aula. Coloquei aí algumas curiosidades para vocês. Eu acho que o conhecimento ele não pode estar restrito a vestibular. Conhecimento de mundo é sempre importante. Então, assim, qualquer dúvida, estou à disposição. Podem me procurar ou procurar a monitoria. Estudem, ótimo final de semana. Qualquer dúvida, qualquer questionamento, qualquer sugestão, podem me procurar. Abraços a todos e estudem.